Olá, mamães, tudo bem? Hoje a gente vai falar de cuidados com o seio na hora da amamentação, tá bom? Muito se fala, muitas dicas se escuta, os antigos, né, os mais antigos dão algumas dicas bacanas, as enfermeiras dão outras dicas, mas assim, praticamente 90% das dicas que eu escutei não funcionaram para mim, tá? Então a ideia é fazer com que a amamentação seja um momento prazeroso. E ele não se torna prazeroso porque machuca, né? Os primeiros 30 dias, o desconforto é muito grande, porque racha, sangra, dói, enfim. Você não consegue passar a toalha na hora do banho, você não consegue colocar o sutiã porque dói, né? Com atrito com o sutiã. Então, assim, muitos são os desconfortos. E aí muitas mamães até desistem de dar mamar. E eu digo para vocês, mamães, força, porque assim, é muito gostoso dar de mamar. Não desistam porque o peito machucou. A ideia, então, aqui é eu dar algumas dicas para vocês daquilo que funcionou e mostrar para vocês aquilo que também não funcionou. Por exemplo, nos meus 2 primeiros filhos me indicaram colocar casca de banana, casca de mamão para cicatrizar a ferida, deixar o bico do peito um pouco no sol. Gente, pode ser que isso funcione, mas não dá tempo, né? Então, assim, o bebê mama de 3 em 3 horas, não dá tempo de cicatrizar, né? Porque você coloca a casca de banana, depois você tem que limpar para dar de mamar para o neném. Então isso acaba ferindo muito mais. Tiveram pomadas que o meu primeiro obstetra, que fez o parto dos meus 2 primeiros filhos, me indicou, que passava a pomada e depois eu tinha que retirar com uma gasa. Isso doía também, era desconfortável. Então, assim, a primeira dica que eu dou é uma pomadinha, não sei se dá para vocês verem, de lanolina, tá? Essa pomada, ela não precisa ser retirada a hora que você vai dar um mamar para o bebê, tá? Então, qual é a ideia? Você deu de mamar para o bebê, assim que terminou o mamar, você passa uma camadinha fina da pomada e utiliza o coletor, tá? O que é isso? Isso aqui vem de qualquer farmácia, gente. A gente tem o coletor rígido e o coletor flexível. Vamos falar primeiro do rígido, que foi o que eu utilizei. Então, assim, esse coletor rígido, ele tem esse orifício aqui, que é onde você coloca o bico do seio, tá? Ele tem algumas funções. A primeira delas é fazer com que o bico, se você não tem bico, é o seu primeiro filho, ou o seu bico ele é invertido um pouquinho para dentro, ele vai te ajudar a formatar esse bico. Por quê? No meu primeiro filho, eu também não tinha bico, gente. O que acontece? Eu tive que usar aquele bico de silicone de 3 furos para poder fazer o formato do bico para o neném conseguir mamar. Este aqui, ele também tem essa função, porque quando você coloca este orifício aqui no seu bico, e aí você coloca o sutiã, ele dá uma forçadinha, quando você tira, você até, nossa, né, fica com o biquinho um formato um pouco melhor para o neném pegar. Então, assim, ele pega um pouco melhor o bico. Essa é uma função. A outra função é que ele coleta o leite aqui dentro. Quando você vai dar mamar, você tira, então você tem que tirar o leite, né, que ficou aqui dentro coletado, você tira, ferve e aí depois você coloca de novo para você poder continuar fazendo o formato do bico. E aí, a terceira função e a melhor é que assim, ela evita, gente, contato com o sutiã, tá? Então, assim, a sensação, aquele desconforto de você ter que colocar esse protetor, tá? Esse protetor antes de você colocar o sutiã, o que vai acontecer? Isso aqui machuca, né? Qualquer coisa que encoste no bico, quando ele tá machucado, fica muito sensível, dói demais. Então, isso aqui vai evitar o atrito. E aí, consequentemente, a cicatrização vai ser muito mais rápida, vai ser muito melhor, tá? Então, essa aqui é a minha primeira dica para início de amamentação. Depois de 2 meses, eu comecei a usar esse aqui, que ele é um pouco mais flexível, tá? Ele não faz aquele formato de bico, mas também você não vai precisar, porque depois de 2 meses o teu neném já vai estar com uma pega bem melhor. Então, assim, esse aqui, ele não te dá, não fica incomodando muito, ele tem uma sensação agradável e ele também coleta o leite. E aí, depois que tem uma sacadinha bacana, que eu fui descobrir, eu falei assim, gente, mas eu comprei isso aqui, eu vou usar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar isso aqui dentro, né? Para evitar de toda hora ter que ficar lava, não sei o quê, não, porque o leite do peito, né, ele fica meio engorduradinho, então você não tem jeito, tem que ferver. Então, se você coloca isso aqui dentro do coletor, fecha e usa, todo o leite que vier parar aqui, né? É só você tirar, ele tá coletadinho aqui, você joga fora, coloca um limpinho e pronto. Então, ou seja,
Essas são algumas dicas do que eu consegui utilizar nessa minha terceira gestação, né? Terceira amamentação, vamos dizer assim. E assim, funcionou para mim. Eu espero também muito que funcione para vocês, porque é muito gostoso amamentar, né? E o prazer que eu tenho hoje de amamentar o Juliano, que é o terceiro filho, não tive nos 2 primeiros, por falta de orientação, por falta de ter dica, de trocar ideias. Então é isso, gente. Dá um curtir aí, se inscreve no canal, manda suas dicas, manda suas dúvidas, que a gente vai fazer aí nos próximos vídeos a interação com vocês para poder sanar essas dúvidas e tornar a amamentação um pouco melhor, um pouco mais agradável para vocês nesse começo, tá bom? Mas não desistam, vale a pena, tá legal? Beijinho, beijinho para vocês, mamães, beijinhos para os bebês e até a próxima. Tchau, tchau.